Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, meninos e meninas, piramideiros e piramideiras. Quando o assunto é ganhar dinheiro com os nossos investimentos de maneira séria e consistente, a gente inevitavelmente vai falar sobre diversificação. Além de não colocar todos os nossos ovos na mesma cesta, a gente tem a possibilidade de lucrar com uma área que está crescendo mesmo enquanto outra parte da nossa carteira está caindo. Um belo exemplo que eu já mostrei tanto no YouTube quanto no Instagram foi quando o Bitcoin, o Ethereum e as criptomoedas maiores estavam caindo, mas as DAOs que eu estava investindo e mostrando aqui no canal, elas estavam subindo. Então mesmo que uma parte do patrimônio esteja caindo, a outra está levando a carteira para cima de qualquer forma. Todos os ovos não estão na mesma cesta, então o meu patrimônio não estava caindo, ele continuava a crescer mesmo com uma área em queda. E quando se trata de diversificação, não tem como a gente falar dos índices. Os índices são cestas de ativos. Dois grandes exemplos disso são o S&P 500 e o Ibovespa. Com o S&P 500, você basicamente compra as 500 maiores empresas listadas nas bolsas americanas de maneira muito mais fácil e barata do que você realmente ir e comprar um pouco de cada ação. Em vez de precisar de comprar as 500 ações, você simplesmente compra o índice S&P 500. Aqui no Brasil, a gente tem o Ibovespa, que é um índice que compõe 65 ações de 61 empresas. Então, em vez de diversificar o seu patrimônio comprando 65 ações de 61 empresas, você consegue ir e comprar o BOVA11, que replica o índice Ibovespa. Sai muito mais barato, é bem mais rápido, e você não tem que ficar se preocupando exatamente qual ação você vai comprar. Quando comprar, você simplesmente compra o índice e você já vai estar participando de todas de maneira bem diversificada. E o projeto que eu vou trazer para vocês hoje é a Sphere Finance, que busca ser o S&P 500 das criptos. E já tem mais de $1 milhão no seu tesouro e oferece um APY de 99.900. De maneira que você consegue diversificar o seu patrimônio cripto e ganhar rentabilidade segurando o token ao longo do tempo. Então vem comigo que eu vou mostrar mais detalhes sobre esse projeto e também como você consegue participar. Aqui na página inicial do projeto a gente já encontra alguns detalhes aqui, ó. Como eu falei, o projeto pretende ser o S&P 500 do mundo cripto. O projeto também tem um esquema de aumento de taxa para quem vai fazer uma variação de preço muito grande. Então se a gente tiver uma baleia que quer vender uma quantidade muito grande de token, o projeto vai aumentando a taxa conforme a variação de preço que ela for fazendo. Se alguém for fazer uma venda muito grande, por exemplo, e for variar 1% do preço, vai ter 5% de taxa adicional, fora as taxas que já tem aqui que eu vou mostrar para vocês. Se for variar 2, aí passa para 10, se for variar 3, passa para 15, e assim por diante até chegar em 70% de taxa adicional. Então o projeto tem um certo controle contra despejo, porque se for fazer uma variação muito grande no preço, acaba não valendo a pena para você despejar, porque você vai basicamente pagar tudo em taxa e entregar tudo na mão do tesouro. Aqui para baixo a gente encontra a liquidez do projeto. Como o projeto é muito novo aqui, ele ainda não está mostrando o market cap, né? O cálculo do market cap não está rodando bonitinho. O projeto foi lançado há alguns dias. Isso aqui é interessante porque a gente tem, por exemplo, a Titano Finance, que é um projeto que tem algumas semelhanças e ele teve uma valorização muito grande. As pessoas que investiram no início da Titano Finance tiveram um lucro muito grande. Eu já vi pessoas da minha comunidade falando isso, já vi alguns outros youtubers gringos falando a mesma coisa. Então eu acho uma oportunidade interessante, porque é como se a gente tivesse, entre aspas, uma coisa parecida com a Titano Finance, mas pegando ela do começo. Eu acho uma bela oportunidade aqui. Isso não é uma recomendação de compra, tá? Eu tô simplesmente mostrando o projeto para você. Isso aqui pode virar pó. Pode te dar uma grana boa, mas isso aqui pode virar pó. Então, o meu conselho é que caso você decida, com base no que eu tô te mostrando aqui, caso você decida que vale a pena investir, não por recomendação minha, mas por critério seu, aí o meu conselho seria que você investisse somente o que você está disposto a perder. Mas que isso aqui tem bastante potencial? Tem. Eu digo isso pelos projetos parecidos. Então, seguindo aqui, a gente tem um mini resuminho aqui de como que o projeto funciona. O tesouro aqui tá com... O tesouro tem um saldo de $1 milhão e a gente tem esse APY gigante aqui de 99.900%. É um APY muito grande e ele é fixo, isso aqui é interessante. Então facilita a gente fazer os cálculos. Inclusive ele é 1.9 alguma coisa por dia. Tem aqui na documentação, vou mostrar mais detalhes para vocês. Aqui mais para baixo a gente tem mais alguns outros detalhes, mas o que eu quero falar principalmente é esse Sphere Games aqui,
que é como se fosse uma loteria onde você não tem que pagar, você meio que deixa os seus tokens travados lá para eles renderem mais ainda do que o projeto já paga normalmente. Então, isso aqui é bem interessante. O resto aqui, por exemplo, essa parte, eu vou falar ela aqui quando a gente vai ver sobre a documentação, então eu não vou ficar falando muito sobre ela. A gente tem aqui, ó, nesse botãozinho a gente consegue ver a documentação. Pontos importantes aqui que eu deixei anotado. O Sphere, ele faz auto-staking. Então, o que isso significa? Você não tem que comprar, ir lá e colocar ele em staking. Você compra ele e ele já vai ficar em staking, né? Auto-staking é isso. Você não precisa ir lá e colocar ele em staking, fazer o processo, pagar taxa e tudo mais. Simplesmente compra e ele já vai estar rendendo um APY de 99.900% ou 1,91% ao dia. APY é o rendimento anualizado e pegando esse rendimento e colocando ele diário, ele vira 1,91%. E para que serve o Sphere? A Sphere Finance traz benefícios para quem segura, quem faz hold, os tokens holders de Sphere, através da aquisição de tokens de governança, lentamente transformando os Sphere Holders, né? Eu vou falar só Sphere Holders daqui para frente. Sphere Holders, quando eu falar isso, eu vou estar me referindo a quem segura o token, quem tem esse token na carteira, tá? Então vamos continuar aqui para não ter que ficar explicando toda vez. Então eles vão lentamente transformando os tokens holders aqui em como se fosse um buraco negro de tokens de governança. Como assim? Você compra o token Sphere, aí você vai estar capitalizando o tesouro. O tesouro com essa grana ele vai e compra outros tokens de governança. Tem exemplos de tokens que eles vão comprar aqui para frente. E o que são tokens de governança? Tokens de governança são tokens que quando você compra você tem o direito de voto, em alguns casos você tem o direito aos dividendos. Então comprando o Sphere você vai estar praticamente comprando um índice onde você vai estar comprando uma cesta de ativos de tokens de governança. Então, em vez de você ir lá e comprar um monte de token de governança de um monte de projeto, como por exemplo a Curve, a Convex, você vai e compra só o Sphere. Aí o buraco negro de token de governança é o tesouro, sempre que está capitalizado, comprando novos tokens de governança. Isso vai trazendo mais valor para o tesouro, você vai recebendo os dividendos do projeto que você investiu, né, indiretamente através da Sphere. Então, com a valorização do patrimônio do tesouro, você consequentemente vai ganhando mais valor nos seus tokens Sphere de maneira implícita. Como os tokens têm uma ligação direta com o tesouro, aumentando o valor do tesouro, você acaba aumentando o valor intrínseco de cada token Sphere. Então, basicamente, você vai comprar uma cesta de ativos que vai se valorizar e você vai ganhar dinheiro junto com isso. Ao mesmo tempo que enquanto você segura esses tokens, você vai ganhando mais tokens, que eles vão valendo cada vez mais. Mas aqui tem um ponto, por mais que esse APY é muito alto, ele é muito bom enquanto o preço do token está subindo. Porque você vai ganhar mais tokens e esses tokens valem cada vez mais. Então você vai ganhando de maneira exponencial. O problema é que quando isso vira, quando o valor do token começa a cair, você tem que ganhar mais tokens do que o valor que você perde de valorização deles. Enfim, você tem que ter em mente que o APY vai te ajudar muito, mas a inflação, por conta dessa emissão de token, pode ser que te prejudique em alguns cenários. Mas se o tesouro for bem, se a comunidade continuar engajada, isso vai te ajudar muito, vai multiplicar o seu patrimônio de maneira exponencial. Aqui a gente tem alguns pontos que eles falam, por exemplo, da simplicidade, que você simplesmente compra o token Sphere e você já vai ser uma pessoa elegível para conseguir receber os benefícios, né? Você não precisa de ir lá, colocar em staking e tudo mais, fazer aquele processo. Você comprou e já vai estar rendendo. Fala do poder do projeto, né, que é justamente por conta do APY. O APY é fixo, então é mais fácil de você calcular e prever os seus rendimentos. E é um valor bem grande, né, 1,91% ao dia ou 99.900 por ano. Aqui em Harmony eles comentam também uma coisa que é interessante. Normalmente a gente tem rebases, né, que é quando os juros caem na sua carteira, porque você não vai receber, por exemplo, o dólar, aquela quantidade, você vai ganhar mais tokens. Você comprou 100 tokens Sphere, por exemplo. No dia seguinte, como é praticamente 2% ao dia que você vai ganhar, você vai ter 102 tokens Sphere. E o rebase é isso, é quando você ganha esses juros, você vai ganhando mais tokens. Muitos projetos fazem o rebase uma vez a cada 16 horas, 8 horas, mas o Sphere ele faz esse processo a cada 30 minutos, ou seja, 48 vezes por dia. Isso aqui te dá um pouco mais de flexibilidade para você poder entrar e sair sem ter medo de perder um rebase, por exemplo, sem você deixar de ganhar os seus juros. Eles falam sobre a equipe deles, que é muito apta, que já tem experiência, fala sobre o projeto, que ele é muito seguro, que eles prezam muito pela segurança e tudo mais. E aqui tem um ponto importante. Como que você se beneficia com a Sphere? A maioria dos benefícios vem do crescimento do tesouro. As taxas aplicadas em cada transação criam um preço mínimo para cada holder de Sphere.
As taxas são usadas em investimentos de yield opportunities. O que é isso? É outras oportunidades de rendimento. Então, eles vão pegar o dinheiro que você investiu, o dinheiro que vai para o tesouro quando você investe, e vão investir atrás de rendimento. Então, você vai ter um tesouro inteiro buscando rendimentos por você, simplesmente segurando um token. Eu acho isso interessante. E com um tesouro maior, por exemplo, eles conseguem fazer OTC. O que é OTC? OTC é Over the Counter. Isso aqui são transações que normalmente as pessoas comuns não conseguem fazer. Já que eles vão ter um tesouro muito maior, aí eles têm o poder, por exemplo, de conversar com desenvolvedores de projetos e tudo mais, porque eles têm um poder de compra mais atrativo. Não é igual eu, você, a maioria das pessoas que tem uma quantidade de dinheiro pequena. Porque com um poder de compra maior, eles conseguem abordar os desenvolvedores, os projetos e tal, fazer parcerias mais interessantes, né? Que aí eles têm mais força para isso, justamente pela quantidade de dinheiro que eles têm para poder investir. E aqui embaixo a gente tem como que funcionam as taxas. Aqui as taxas variam para compra e para venda. No caso, você somando tudo vira 13% para compra e 20% para venda. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque isso faz com que a gente tenha que ter uma valorização bem maior simplesmente para a gente pagar as taxas e não sair perdendo. Então é uma coisa interessante de se ficar atento. E por último aqui, um detalhe que eu acho importante é que nem todas as pessoas são conhecidas, só algumas. Mas eles comentam que eles fazem o KYC, né, que é basicamente você fazer uma prova de identidade para os desenvolvedores. Então, os desenvolvedores não são anônimos. Parte do time deles são, e eles conhecem quem são os desenvolvedores, né? Então, a gente não tem realmente os desenvolvedores todos conhecidos. Bom, e como que a gente consegue comprar? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vem aqui em Website e a gente vem em Enter App. Bem simples. Vamos aqui em Swap. Primeiro a gente vai ter que conectar a nossa carteira. Conectado. E agora a gente vai precisar de ter Matic, que é o token da rede. Esse token ele roda na rede Polygon. E para a gente poder transacionar aqui, a gente vai precisar de Matic para poder pagar as transações. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente saca da Binance esse token para poder mandar para cá. Pessoal, essa é a segunda vez que eu estou gravando. Eu fiz aqui gravando para fazer o vídeo tudo bonitinho, eu realmente estava fazendo todos os passos. Só que essa câmera aqui, que é a que pega a minha voz e a imagem, ela corrompeu o vídeo e eu não consegui recuperar de forma alguma. Então eu vou mostrar de novo como que faz, mas como eu já fiz, eu não vou realmente fazer, tá? Então, só para avisar aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês que se a gente olhar aqui na minha MetaMask, já vai até aparecer o saldo aqui, ó. Eu já tenho quase 3.600 Sphere, justamente porque eu fiz esse processo gravando e tudo mais, e acabou que corrompeu esse vídeo aqui, corrompeu o áudio junto, então não teve o que fazer. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente vai precisar de token Matic. Por que a gente vai precisar de token Matic? Porque a Sphere fica na rede Polygon e a gente precisa do token da rede para poder pagar as taxas. Toda e qualquer transação você vai ter que pagar a gas fee, né, que é a taxa da rede. E aqui a gente vai precisar de Matic para poder pagar as transações. No caso, a gente vai precisar para poder trocar o token Matic, que é o que a gente vai enviar, por Sphere. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui na Binance, vocês vão vir aqui em carteiras, aqui em depositar e sacar Fiat Spot. Vai carregar essa página aqui e vocês vão em Withdraw, se estiver em inglês, ou se estiver em português, vai estar saque. Eu gosto de deixar em inglês porque alguns erros de tradução atrapalham, ou por exemplo, a Binance Futures não tem como usar na Binance em português. Então eu gosto de deixar em inglês para ter mais liberdade. Bom, a gente vai precisar selecionar o token Matic aqui. Então é só clicar aqui e selecionar. Beleza. E o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar vir aqui na MetaMask, clicar nela aqui, ou se não, vir aqui nas suas extensões e achar a cabecinha da MetaMask. É interessante você deixar ela fixada aqui para ficar mais fácil. Você clica nela, aí vai abrir a MetaMask, vocês clicam aqui onde estiver escrito account ou o nome da conta que vocês colocaram. Aqui você já vai copiar o seu endereço. Aí você vem e cola ele aqui. Colado o seu endereço aqui, você vem aqui em Network e vai selecionar Matic da rede Polygon, aqui ó. Pronto. Então você coloca a quantidade que você quer, ou coloca Max aqui, por exemplo. É bom ficar atento à quantidade mínima. Então é bom você mandar pelo menos uns 20 dólares, 30 por aí, porque você vai pagar a taxa para mandar, vai ter o mínimo da Binance de saque. Então se for uma quantidade muito pequenininha, você
muito provavelmente vai ficar travado aí nas taxas mínimas, né? Na verdade, nas quantidades mínimas. E também as taxas vão pesar bastante, por mais que elas sejam pequenas, né? Mas se você pegar alguns centavos de dólar, se você tiver, por exemplo, 10, 20 dólares, acaba sendo alguma coisa relevante ao longo do tempo, né? Ao longo das várias transações que você vai fazer. Então, pelo menos uns 20, 30 dólares aí se você quiser começar. Você coloca a quantidade máxima aqui, aí você coloca withdraw ou sacar, vai pedir uma confirmação para você, dependendo das suas autenticações disponíveis. Simplesmente preenche aqui lá, autenticação 2 fatores, o código que eles mandam no e-mail, por exemplo. E beleza. Aí vocês vão sacar e vai aparecer aqui. Comigo demorou 4 minutos, eu estava gravando, então deu para ver certinho o tempo que demorou. Quando vocês fizerem isso, aí vocês vão conseguir olhar aqui na MetaMask e vão ver que o saldo de Matic de vocês vai ter aumentado. Daí vocês voltam aqui para o site e vocês selecionam a quantidade que vocês querem transformar de Matic em Sphere. O que eu acho interessante vocês fazerem? Se você for colocar Max aqui, por exemplo, não coloca absolutamente tudo, deixa sempre pelo menos um Matic, talvez 2, se você quiser ter bastante margem de risco aí para poder fazer as suas transações. Por quê? Quando você clica em Max, ele não vai colocar absolutamente tudo, mas ele vai te deixar com uma quantidade muito pequena para você pagar poucas transações. Isso aqui pode ser o suficiente para você ficar travado no meio do caminho. Você vai ter que repetir todo aquele processo de mandar Matic para cá, e às vezes você precisa de centavos, você vai ter que mandar 20 dólares, por exemplo, dependendo de quanto tiver o mínimo do dia na Binance e tal, vai pagar a taxa de saque e tudo mais. Então, se você for converter aqui, não se esqueça de deixar uma margem boa aí, 1, 2 Matics, para você conseguir pagar as taxas da rede sem trabalho, sem drama, sem ter que fazer todo esse processo depois de novo. Então vamos supor que quando você clica em Max aqui vai dar 22 Matic. Diminui e coloca só 21, 20, que aí você vai ter uma margem boa. Agora vai ter pouquinho, né, que isso aqui é bem o que eu deixei sobrando, né? Eu deixei 1.7 Matics. É bem como eu falei. Eu troquei aqui uma quantidade de Matic e sobrou isso aqui para eu ficar sem ter que me preocupar com gas fee por um tempo. Você tem que deixar aqui essa caixinha verificada, porque quando ela estiver verificada, vocês não vão ter que ficar mexendo no Slipped, é a forma mais fácil. E vocês colocam aqui em Swap. Fazendo isso, vocês vão esperar uns segundinhos aí e vai aprovar a transação na MetaMask de vocês. Aí o que vai acontecer? Pode ser que diminua o saldo de Matic de vocês e não apareça aqui o Sphere. Por quê? Porque a sua MetaMask não está mostrando a Sphere. Você não colocou para ela mostrar esse token. Como que você faz isso? Você vem aqui em cima em Add Sphere. Vai ter isso aqui no cantinho do site. Você clica aqui, vai abrir essa caixinha perguntando se você quer adicionar o token Sphere. Você clica em adicionar token. Aí ele vai passar a aparecer na sua MetaMask. E só fazendo isso já vai estar rendendo os juros, né? Já vai estar rendendo aquele APY. E caso você queira vender a sua posição, você simplesmente faz esse mesmo processo, que é vir aqui até swap e tudo mais, e você troca aqui, ó, você coloca de Sphere para Matic. E pronto, você coloca, por exemplo, Max aqui e vai conseguir fazer a troca e mandar de volta para Binance, por exemplo, se você quiser. Mas por conta das taxas, pessoal, vocês têm que ter uma variação positiva aí de 35% só para ficar no 0 a 0. Então isso aqui seria uma coisa pensando mais a longo prazo, ou pelo menos com uma valorização um pouquinho mais expressiva, para você não ficar entrando e saindo aqui, porque você vai pagar as taxas toda vez que entrar e sair, tá? Isso é uma coisa importante se levar em consideração. Quando você for vender, você vai precisar de aprovar as transações com o Sphere, né? Então você vai ter que aprovar esse botãozinho aqui e depois fazer swap. Então, resumindo, o token Sphere é como se fosse um índice de criptomoedas. No caso, o próprio site diz que eles são como se fosse o S&P 500 do mundo das criptomoedas. Você deixa ele parado na sua carteira e ele vai estar rendendo cada vez mais tokens. Esses tokens aí, se eles se valorizarem, você vai ganhar tanto a valorização dele quanto os juros que você vai ganhar. Mas eles também podem sofrer inflação. Esses projetos muito inflacionários, com APY muito grande, o preço deles podem cair. Agora a gente tem que ver ao longo do tempo se realmente o APY vai compensar a desvalorização do token. Porque mesmo que o preço fique parado, por exemplo, como você está ganhando rendimentos, né, você vai estar aumentando a sua posição de um token com o mesmo valor. Você vai crescendo o valor que você tem. O APY não é em dólar, tá? Ele é no token, que no caso aqui é o Sphere. Então a gente pode tanto ganhar muito mais, quanto ele pode inflacionar demais e perder muito valor. A Sphere eu vou deixar como primeiro link da descrição. Ah, uma coisa que eu quase esqueci de falar também. Se vocês não tiverem a rede Matic aqui na MetaMask de vocês, eu não tenho certeza se quando vocês clicarem aqui em Connect Wallet, ele vai já dar a rede Matic para você adicionar. Se não adicionar, quando eu adicionei, eu vim aqui na QuickSwap. Aqui, ó, quickswap.exchange. Vocês entram aqui
E se não tiver a rede Polygon, vocês vão ter um botãozinho aqui, vão poder clicar num botão escrito Wrong Network ou Connect Wallet, eu não lembro exatamente. Quando você clicar, ele vai abrir a MetaMask e você simplesmente clica num botãozinho de confirmar e ele já vai colocar a rede Polygon na sua MetaMask, super simples. Então, se por acaso aqui na Sphere não fizer isso, como eu já tinha adicionado, eu não estou a fim de apagar, aqui na QuickSwap vai ter como fazer isso. Eu vou deixar o link dela também na descrição. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Meu nome é Tony Mark. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou.